Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Chazadas de Bola, hoje com o Vítor Vinha. Vítor, como tem sido estes tempos de quarentena? Como é que tens passado? Como é que tem sido aí por Coimbra? Se tens estado seguro por casa? Como é que tem sido? Boa tarde. Antes de mais, agradecer o vosso convite para estar presente nesta chazada e partilhar algumas coisas convosco e partilhar com quem nos poderá ver. Aqui esta situação, o Covid, é uma situação surreal, não é? Acho que ninguém estava preparado para esta situação. Tenho estado aqui por casa, tenho tentado cumprir ao máximo todas as indicações portanto, da DGS e de todas as organizações de saúde e do próprio governo. Tem sido complicado, há momentos complicados, mas por outro lado também tem sido um momento em que tenho aproveitado bastante para ler, tenho aproveitado para ver jogos de outras equipas. E quando digo outras equipas, digo do futebol mundial, Barcelona, Manchester City, Tottenham. Tenho aproveitado para ver esses jogos e para retirar conhecimento desses jogos. E ao mesmo tempo tento me manter aqui saudável, fazer algum exercício físico e também manter a minha sanidade mental, que esta situação é bastante complicada, mas que iremos ultrapassar, seguramente. Sim. Por acaso, já aqui uma parte, também tenho feito isso porque às vezes as pessoas não sabem, mas nós como treinadores por vezes temos que ir o dia todo para jogo e acabamos por não ter tanto tempo para ver esses grandes jogos, e então esta fase é boa para acompanharmos esses jogos e sobretudo pôr-nos as nossas ideias também, comparando ao que lá está, ao quem está no topo. Ricardo, passo-te a palavra. Está bem. Vítor, começamos aqui por análise da tua carreira. Começas no Oliveira de Frades, nos iniciados no ano 2000 passas para a Académica, ficas na Académica 8 anos, estreias na Primeira Liga. O que é que nos fez a dizer um jogador que cresce, camadas jovens, de repente chega à Primeira Liga? Como é que viveste esse período de 8 anos ligado à Académica, que é um grande clube, Sim, claro, do nosso futebol? Foi um período muito bom. Tenho a Académica no coração, foi o lugar onde eu cresci, passei grande parte aqui do meu tempo. Coimbra passou a ser a minha cidade. Gosto muito da Académica, torço pela Académica e, portanto, a minha carreira foi tendo aquilo que uma evolução natural, foi tendo aquilo que muitos jovens praticantes anseiam. Fui dando passos seguros e fui tendo mérito e fui trabalhando com colegas de equipa que me permitiram e que me ajudaram a chegar mais além, e fui conhecendo pessoas, treinadores, diretores que me ajudaram e que me apoiaram, e também que lá está a minha família sempre presente neste percurso. No entanto, como disse, as coisas foram tendo uma evolução natural. Fui passando de escalão para escalão e ao mesmo tempo dá-se aqui um marco importante na minha carreira, na minha formação, que foi o facto de ter passado a ir às seleções nacionais e ter conseguido ter estado presente num grupo em que conseguimos ser campeões europeus, e isto foi uma alavancagem muito grande na minha carreira e que me permitiu também alargar horizontes e que me permitiu de alguma maneira chegar àquilo que é um contrato profissional e chegar à equipa principal. E neste momento foi um sonho cumprido. Quer dizer, nós passamos toda a nossa formação e há muita gente que não consegue chegar a esse patamar, e eu tive a felicidade de logo aos 18 anos, 19 anos, conseguir estrear na Primeira Liga, ainda por cima num estádio também bastante emblemático, que é o Estádio de Dragão. E portanto foi sem dúvida uma sensação maravilhosa, e recordo-me perfeitamente como fosse hoje desses tempos, e irei recordar sempre deste percurso e desses tempos em que fui profissional aqui na Académica, em que estive na formação e que depois fui profissional aqui na Académica, porque foi um enorme prazer e um enorme orgulho, e continua a ser representar este clube.
Sim, por acaso não fazia ideia que tinha estreado no Dragão, porque, pronto, não sendo jornalista não pesquisei até esse ponto, mas sim. Depois, tens aqui um empréstimo ao Estrela da Amadora, antes de uma aventura pelo estrangeiro, pelo Chipre. Sim, a nossa vida de jogador a nossa vida no futebol tem aqui uma certa instabilidade, e estamos sempre à procura de novos desafios e de estabilidade, acima de tudo de estabilidade. Na altura surgiu essa possibilidade de ir para o Estrela da Amadora, e acabei por ir. As coisas não resultaram tão bem, ou não resultaram tão bem quanto esperava, e no ano a seguir surgiu aqui a hipótese por várias razões, surgiu aqui a hipótese de ir para o estrangeiro, e também fez parte do meu percurso, da minha aprendizagem. Foi um ano diferente para mim. No entanto, não estava satisfeito e quis logo a seguir regressar a Portugal, pois almejava ainda mais na minha carreira, e estando em Chipre não é nenhum desprimor, não é isso que quero dizer, porque existem boas equipas em Chipre e que jogam competições europeias e Liga dos Campeões, mas não estava feliz lá e quis regressar a Portugal. Apesar que penso que a comunicação não seria um problema, porque pelo que vi o plantel tinha 12, 13 portugueses. Sim, tínhamos portugueses, eu também falo fluentemente inglês, e portanto também esta vida no futebol temos de ter aqui uma capacidade de adaptação grande e nunca tive receio da mudança. E portanto também lá está o facto de ter portugueses lá e ter gente que já conhecia o país e os clubes e o futebol lá permitiu-me adaptar de uma forma mais rápida. E Chipre também em si é um bom país para se estar, para se viver, e portanto não foi difícil, foi até fácil passar lá esse ano. Voltas então depois ao Aves, numa época que partilhas também o balneário com o Gonçalo Santos, o nosso primeiro convidado, como treinador o Vítor Oliveira. Não sei se tens algumas histórias também como o Gonçalo dessa altura. Sim, foi um ano, para mim pessoalmente, foi um ano bastante bom. Aprendi muito com o Mr. Vítor Oliveira, também é uma das pessoas com quem tenho grande carinho e tenho grande... E foi uma pessoa que gostei de trabalhar e que foi uma pessoa importante para mim porque me ajudou de alguma forma a que eu exteriorizasse mais as minhas qualidades e o meu futebol. E depois tínhamos também um balneário fantástico, tínhamos gente que bem disposta, que gostava de trabalhar, que queria trabalhar, e portanto foi um ano extremamente positivo para mim. E também, lá está, pela partilha que tive com o Gonçalo, na altura partilhamos casa, vivemos juntos até, e foi bastante bom. Foi um ano também que recordo com um sorriso, porque foi bastante positivo para mim. Sim, porque acaba-te por catapultar para o Olhanense, para a Primeira Liga, onde fazes um ano e meio Olhanense e um ano e meio Gil Vicente, fazes 3 épocas na Primeira Liga. Como é que foram esses tempos? Foram tempos bons. Foram também tempos de grande aprendizagem. Pude trabalhar com 2 treinadores que me ensinaram muita coisa, pude trabalhar com gente que me ensinou muita coisa, também num grupo ou em grupos que me ensinaram bastante, mas essencialmente aí destaco 2 nomes: o facto de ter trabalhado com o Sérgio Conceição na sua fase inicial da carreira, em que aprendi muito sobre aquilo que é o espírito competitivo e o seu espírito competitivo e o querer ganhar. Esta é uma característica tremenda dele e que nessa altura aprendi muito sobre ela. E depois trabalhei no Gil Vicente, mais à frente, trabalhei com o Paulo Alves e também com o João de Deus, que neste momento é adjunto do Jorge Jesus no Brasil, no Flamengo, e com o João de Deus aprendi a ver o jogo, a analisar o jogo, aprendi a ver aquilo que está a acontecer dentro de campo. Foi algo que recordo perfeitamente, porque às vezes, lá está, muitas vezes nós estamos o jogador muitas vezes faz as coisas
e não entendo bem o porquê, aquilo torna-se automático na nossa cabeça, e a partir daquele momento, com o João Deus, eu comecei a perceber mais coisas, comecei a olhar de maneira diferente para os adversários, comecei a perceber melhor aquilo que estava a acontecer. Não é que outros treinadores não tivessem tido esse cuidado ou esse trabalho connosco, mas para mim foi um marco, porque na minha cabeça fez aqui algum clique, e eu passei a ter muito mais atenção a essas situações e a perceber melhor aquilo que era o futebol dentro de campo. E portanto também foram anos positivos, foram anos bons. Não joguei tanto quanto gostaria, não consegui ter esse tipo de afirmação por culpa própria e também pelas mais variadas razões. No entanto, por estes fatores foram aspectos positivos e também aspectos que recordo bastante. Sim, e depois, antes de pendurares as botas, passas 2 épocas, uma no Beira-Mar e outra no Famalicão, já na segunda Liga. Pronto, depois aqui arrumas as botas ainda com 29 anos, fazes uma transição para treinador. Como é que foi todo este percurso, final de carreira, transição? Foi os 2 anos portanto, na segunda liga, no Beira-Mar e em Famalicão foram anos bastante positivos. Foram anos em que joguei, em que estive presente, são projetos diferentes. No Beira-Mar foi um ano complicado pela instabilidade financeira do clube e pela instabilidade que se vivia. No entanto, lá está, nas dificuldades surgem aqui boas amizades e surgem aqui boas situações, e nesse ano é isso que retiro. Atualmente ainda tenho um grupo no WhatsApp desse tempo, de malta que nos conhecemos nesse tempo, e que ainda hoje falamos e que muitas vezes até anualmente marcamos um almoço para recordar esses tempos, o que é bastante positivo. Depois em Famalicão o clube estava em franco crescimento, estava em clara ascensão, e tinha os seus sonhos, e para mim foi positivo ter a massa adepta do Famalicão, ter vivenciado o clube de dentro, pois é efetivamente também um clube diferente e que atualmente está na Primeira Liga e merece o lugar onde está. Pude também trabalhar aqui com o Mr. Daniel Ramos, onde nós tínhamos aqui ideias diferentes, mas ele sendo treinador e eu jogador, mas tínhamos aqui ideias diferentes, e também pude aprender bastante com ele naquilo que era a sua ideia, naquilo que era a sua forma de jogar, e também recordo muitas conversas que tive com ele e muita partilha de opinião que tive com ele, em que foi positivo para mim, com ele e com os seus adjuntos, em que foi positivo para mim. No entanto, no final deste tempo, no final do ano de Famalicão, senti-me aqui bastante e até um bocadinho, diria, frustrado com aquilo que estava a ser a minha carreira enquanto jogador, e então surgiram aqui algumas propostas para continuar a jogar, para ir para outros clubes. No entanto, fui-me deixando estar, fui passando aqui algum tempo, e surgiu a hipótese de trabalhar com o Mr. Miguel Carvalho nos Sub-19 da Académica, na altura de colaborar com ele e colaborar com a equipa de Sub-19 da Académica. E importa aqui também referir que desde muito cedo, desde os meus 19, 20 anos, que eu sempre presente e sempre tive o desejo e o sonho de ser treinador de futebol. Portanto, era uma coisa que já estava latente em mim, que ao longo dos anos se tornou cada vez mais latente e mais saliente. E portanto, a partir do momento em que comecei mesmo esta colaboração, em que passei a estar presente, em que passei a estar no campo, em que o Mr. Miguel Carvalho me deu abertura para poder colocar em prática algumas das minhas ideias e daquilo que eu acreditava, para mim tornou-se ainda mais claro aquilo que queria, e depois aquilo que de alguma maneira teve eco dentro da Académica,
aquilo que de alguma maneira fiz teve eco dentro da Académica, e depois a direção chegou a um ponto em que me resolveu convidar para ser treinador adjunto da equipa principal, e então gerou-se aqui uma dúvida que acabou por ser uma não dúvida, que foi: será que eu quero continuar a jogar ou será que eu vou investir imediatamente naquilo que é o meu futuro enquanto treinador? E mediante a proposta de poder iniciar a minha carreira de treinador numa equipa principal, numa equipa como a Académica, que disputa a Ledman Liga Pro, para mim tornou-se fácil a decisão, e aceitei o desafio e passei a ser treinador adjunto na Académica. E portanto foi esta a transição que vivi de jogador para treinador. Portanto, não houve aqui um tempo em que eu não cheguei a estar efetivamente parado, não cheguei a estar, e portanto para mim tornou-se fácil ir em busca também daquilo que era o meu sonho, e portanto tornou-se fácil. Há gente que acaba de jogar e não sabe bem o que é que há de fazer, ou não sabe bem aquilo que quer. Para mim não, eu sabia aquilo que queria fazer, e para além disso encontrei imediatamente um sítio onde podia fazer. E portanto foi positivo para mim, e foi benéfico para mim, e agradeço à direção por ter acreditado em mim, por ter confiado em mim, porque levou a que eu pudesse iniciar imediatamente a minha carreira como treinador, ainda que como adjunto. Sim, e bastante jovem, 30 anos, com muita experiência a futebol profissional, de certeza que há aqui um potencial treinador para outros voos. E assim esperemos que seja. Ricardo. Ia perguntar, se calhar aqui a título de curiosidades, Vítor, lembras-te a quem é que marcaste golos, por exemplo? Lembro-me de ter marcado ao Feirense, lembro-me de ter marcado ao Moreirense, lembro-me de ter marcado ao Gil Vicente, e depois lembro-me de ter marcado pelo Beira-Mar ainda um golo, mas não me recordo efetivamente a quem, já não sei exatamente a quem, mas Sporting B? Não sei, já não me recordo bem. É que temos aqui ainda Oriental e Portimonense. Exatamente. Pois, exatamente, ok, então é isso mesmo. Aqueles que eu retenho mais foram os 2 golos que marquei ao Moreirense, porque era um jogo em que nós estávamos exatamente, estava o Vítor Oliveira o treinador, nós estávamos ali numa fase que nos iríamos definir como candidatos ou não. Também havia ali uma certa animosidade, porque havia gente que achava que eu já tinha o meu futuro definido e que já estava tudo muito definido, e então estavam de alguma maneira a colocar-me em causa, e ironia do destino, naquele jogo nós estamos a perder 2-0 e eu acabo por fazer 2 golos e ainda atiro uma bola ao poste. Portanto, são os 2 golos que eu mais recordo. O jogo também foi televisionado, o que ajudou bastante, mas foi sem dúvida algo marcante. Esses 2 golos foram algo marcante para mim. Vítor, e aqui como treinador, e agora que pronto, estamos aqui todos dentro daquilo que queremos seguir, é mesmo por aí, a nível da tua equipa, a identidade das tuas equipas ou da equipa que treinas atualmente, que identidade é que gostas de colocar nas equipas? Se és fiel ao teu sistema, se gostas de ter bola, gostas de jogar em transição, como é que te identificas? Ainda antes de falar um bocadinho sobre isso, só quero deixar aqui uma nota. Como treinador adjunto, pude trabalhar com vários treinadores da nossa praça, dos quais deixo aqui o meu agradecimento a tudo aquilo que me ensinaram: o Ivieira, o Ricardo Soares, o Kim Machado e o Carlos Pinto. Todos eles me ensinaram muita coisa, aprendi muito com eles. Obviamente que houve aqui um deles com o qual eu me identifiquei muito mais e com o qual ele próprio também se identificou muito mais comigo, foi o Ivieira, e com o qual tivemos uma relação fantástica, e que temos uma relação fantástica. O Ivieira que está no Guimarães, e portanto
deixar aqui apenas esta nota, um agradecimento para todos eles por tudo aquilo que me ensinaram e por todo aquilo que vivemos juntos. Depois surge aqui a hipótese de treinar o Sub-19 da Académica e, portanto, dar formalmente aquele primeiro passo como treinador principal. E ao longo do meu tempo eu sempre me defini como como um jogador que gostava de ter a bola, que tinha qualidade para ter a bola, para jogar, e portanto dizem que nós aquilo que gostamos enquanto jogador depois transportamos para aquilo enquanto treinadores. E eu sou um apaixonado pela escola do Johan Cruyff, e mais tarde que foi exponenciada pelo Guardiola, e portanto isto é algo em que eu acredito, não é só porque sim, porque muitas vezes há gente que eu gosto daquilo e vou fazer só porque sim. Não, eu gosto verdadeiramente daquela forma de jogar e tento e revejo que nela poderei ter mais sucesso, reconhecendo na mesma que existem outras formas de lá chegar. No entanto, gosto muito de ter a bola, de atacar posicionalmente, eu costumo dizer aos miúdos, nossa maneira de jogar é simples, é ter a bola, atacar, e quando não tivermos é recuperar o mais rápido possível para voltar a atacar. E portanto sou um apaixonado por este jogo de ataque, por esta forma de ter a bola, de desorganizar o adversário e de atacar. A busca incessante pelo golo desta forma. Basicamente é isto que tento incutir nos meus jogadores, na nossa equipa, porque também acredito que os jogadores, tendo a bola, têm mais possibilidades de se expressar, têm mais possibilidades de ter prazer e de ter prazer em jogar, e portanto é aqui uma combinação de vários fatores, mas isto é aquilo que eu acredito. Passo aqui a seguir a nível de, como treinador, qual é que é a importância que normalmente dás vários, como é que, se essa importância é dada em treino, se queres dizer como é feito, como é que gostas de fazer essa transição, né? Observação, exatamente. Sim. Nós aqui, o foco essencial é a nossa equipa. Nós temos aqui vários princípios base ou vários pontos-chave sobre a nossa equipa e isso é imutável. Não interessa com quem jogamos, não interessa onde jogamos, o que importa somos nós. O que importa é aquilo que vamos fazer dentro de campo. Obviamente que tem de haver aqui um reconhecimento sobre se existe qualidade para o fazer ou não fazer, se existe aqui qualidade e matéria-prima para o fazer ou não fazer. No entanto, reconhecendo essa qualidade e reconhecendo essa matéria-prima, existem aqui princípios que estão bem vincados. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo que uso muitas vezes, que é, por vezes nós vemos, existem aqueles momentos em que o guarda-redes tem a bola, está apertado e nós estamos de fora, os treinadores estão de fora e dizem bate longe, tira a bola daí, bate longe. E eu não gosto muito de usar essa situação, não gosto muito disso. Eu vou tentar perceber porque que o guarda-redes não tem tempo para decidir, porque que quando ele recebeu a bola, porque que não teve tempo para decidir, porque que não tivemos, porque muitas das vezes somos obrigados a ter o gestão para a frente, porque não existiram outras soluções. Então temos de ver se o central abriu rapidamente para jogar, se ele tinha soluções para jogar, se ele dominou bem a bola, se a deixou bem no primeiro toque para depois poder sair da situação, poder resolver a situação de outra maneira. Portanto, tudo isto contribui para aquilo que é a nossa ideia e para aquilo que é a nossa identidade. Depois, sim, procuramos de alguma maneira encontrar
pontos fracos naquilo que são as estruturas e naquilo que são as valências, naquilo que são portanto, as características do adversário, para depois explorarmos e atacarmos essas situações e também ao mesmo tempo identificar pontos fortes do adversário para tentar prevenir-nos ou precaver-nos para aquilo que eles nos poderão fazer. No entanto, eu costumo dizer aos meus miúdos, ao longo de uma época passei a dizer-lhes isto: a melhor forma de nós defendermos é atacarmos, é termos a bola. É verdade, portanto, se nós tivermos a bola, se não a desperdiçarmos de forma displicente, se mantivermos a bola o máximo tempo possível, e também aqui faço uma ressalva, que é, eu não sou aquele tipo de não tenho aqui uma visão romântica, eu quero ter a bola para atacar, para fazer golo. No entanto, ao longo do tempo procurei que todos nós percebêssemos aquilo que é o momento certo para atacar. E o momento para atacar pode ser em 3 toques, como pode ser em 50. Portanto, e isto foi algo que fomos desenvolvendo e que os nossos jogadores foram percebendo e fomos desenvolvendo. Como tal, aqui o adversário assume um papel-chave, assume aqui um papel no sentido de que forma é que nós, com as nossas ideias, podemos vencer o jogo que vamos ter pela frente, podemos ultrapassar o adversário que vamos ter pela frente. E basicamente foi isto. Existe aqui outra situação que posso partilhar, que é, houve jogos que nós tivemos em que tivemos aqui muitas dificuldades, por exemplo, em sair a jogar. E o meu foco foi, ok, o meu foco não foi, nós estamos a conseguir sair a jogar, ok, vamos juntar a equipa e vamos bater a bola na frente. Não, nunca pedi isto aos meus miúdos. Vamos identificar onde é que a máquina está a parar e depois tentar arranjar aqui uma solução para conseguirmos voltar a sair a jogar. E portanto, este é todo um processo, é todo um papel em que eu acredito e que fomos desenvolvendo ao longo do tempo e que foi dando os seus frutos. Tornámos uma equipa bastante concretizadora. Em poucos meses de trabalho tornámos-nos uma equipa bastante concretizadora. No entanto, também sofremos aqui bastantes golos, porque jogamos de uma forma em que estamos muito, muito expostos e que estamos em que o mínimo erro é aproveitado pelos adversários. E lá está, num processo de evolução, este seria o próximo passo, seria tentar, de alguma maneira, evitar que os adversários nos fizessem mais golos. Mas foi todo este processo, é um processo muito, muito moroso, é um processo que leva tempo, é um processo de grande aprendizagem, é um processo em que é preciso fazer acreditar, é preciso que as pessoas acreditem nele, mas que quando resulta, o prazer é imenso. Sim, concordo plenamente. E não tiveste jogos agora nesta fase da primeira divisão nacional de júniores em que não te foi mesmo possível controlar o jogo, por exemplo, contra um adversário mais forte? Como é que reagias nesses momentos em relação à tua equipa? Sim, defrontamos o Campeonato Nacional de Júniores, tem equipas de grande valor e com as mais variadas formas de jogar. Em que nós tivemos adversários de grande valia pela frente, em que não foi possível ter essa bola e controlar a bola o tempo todo, mas uma coisa é nós abdicarmos dela porque queremos abdicar dela, outra coisa é porque os adversários nos obrigam a isso. E nós, mesmo tendo adversários com valias e que nos obrigavam a não ter tanta bola, mesmo assim fomos em busca dela. Por exemplo, recordando os 2 jogos, por exemplo, que fizemos com o Benfica, que na minha opinião é a melhor equipa do Campeonato Nacional de Júniores, liderada pelo Luís Araújo. Nós tivemos 2 jogos em que acabamos por sofrer 10 golos e só marcar 1. No entanto, olhando aos jogos em si, os jogos foram relativamente equilibrados, foram jogos
foram jogos em que se notava que existia uma ideia clara da Académica, uma ideia vincada da Académica, mas que por este ou por aquele motivo não resultou, não conseguimos esbater as diferenças. Também lá está, estamos a falar aqui de uma equipa como o Benfica, que tem um conjunto de condições muito superior e um conjunto de valores muito superior. É nos detalhes, na finalização, são jogadores que depois em 3 oportunidades fazem 2. Exatamente, era isso mesmo que eu iria falar, porque, por exemplo, nós tivemos, lá está, nós no primeiro jogo aqui em Coimbra, o Benfica exerceu aqui, durante um largo período, exerceu aqui algum domínio, onde nós estivemos remetidos ao nosso meio campo defensivo, mas no entanto nós quando tínhamos a bola não nos desfazíamos dela por desfazer, tentamos ter a bola, tentamos jogar, tentamos também chegar à frente, também tivemos as nossas oportunidades e o jogo aos 80 minutos está a 1 igual e depois acabamos por perder o jogo 4-1, acabamos por perder 4-1 porque nos últimos 10 minutos sofremos 3 golos e isto vale o que vale, no final perdemos, são 3 pontos, perdemos. No entanto, naquilo que é um processo, naquilo que é uma evolução de uma equipa, é positivo, ok? E por exemplo, pegando nesse jogo, no final do jogo eu estive com os miúdos e disse que ok, vamos aprender com este jogo, vamos retirar coisas do Benfica que nós podemos aproveitar para aquilo que é a nossa ideia e a nossa evolução. Depois, por exemplo, no segundo jogo, já no Seixal, acabamos por perder o jogo 6-0 e aos 44 minutos o jogo está 0-0 e o primeiro golo do Benfica é um autogolo e nesse jogo nós tivemos, os próprios comentadores da Benfica TV tiveram os mais diversos elogios para com a nossa equipa, uma equipa que tentou ir ao Seixal pressionar, tentou ir ao Seixal ter a bola, tentou ir ao Seixal portanto jogar o jogo pelo jogo. No final acabamos por perder 6-0. Recordo-me perfeitamente, por exemplo, de uma opinião, o Marinho, que jogou aqui na Académica, que pertence à Académica, de comentar, perderam 6-0, eu nunca diria ao intervalo que aquele jogo iria ficar 6-0, porque nós estávamos verdadeiramente bem. E no final foi como em conversa com o Luís Araújo, ele próprio me disse, no final também aqui o valor individual acabou por vir ao de cima. No entanto, a mim não me importou perder 6-0, mas fiquei com uma sensação, com uma satisfação boa, porque nós fomos capazes e fomos reconhecidos por aquilo que fizemos dentro de campo, mesmo perdendo 6-0. Dificuldades à equipa do Benfica. Sim. Exatamente. E isso, ok, se calhar num escalão profissional nós teremos de ser mais resultadistas, teremos de ser mais, portanto teremos de ter outra atenção, mas num escalão de formação para aquilo que é a evolução dos miúdos, para aquilo que é a formação dos próprios miúdos, é bastante positivo. Depois, por exemplo, tivemos um jogo em Alvalade, em Alcochete, perdão, no estádio Aurélia Pereira, um jogo a meio da semana em que nós fomos lá com as nossas ideias, fomos lá com a nossa convicção e que marcamos um golo, estivemos a vencer 1-0 e aos 20 minutos tivemos a infelicidade de ter um jogador expulso e o jogo mudou ali um bocadinho. No entanto, mesmo com 10, conseguimos criar imensas dificuldades ao Sporting, conseguimos defender e ter as nossas oportunidades, e só aos 80 minutos é que o Sporting consegue fechar o jogo ao fazer o 3-1. E estes pequenos momentos, apesar de serem derrotas, apesar de serem relativamente negativos, podemos extrair muita coisa positiva deles. E isto faz parte do processo, faz parte da nossa evolução. Lá está, é como ganhar um jogo 1-0 e eu não tive a bola, as nossas ideias não estiveram em campo. Se calhar a minha satisfação não é a mesma. E portanto, este foi um sentimento que foi sendo partilhado ao longo do tempo entre nós, dentro da nossa equipa, e que é positivo, e que foi positivo, e o qual nos fez crescer e aprender muito. A informação é muito bom, a informação é realmente importante, e não tanto o pragmatismo do resultado, mas realmente
daquilo que pode vir a dar no futuro realmente o crescimento. E já agora, Vítor, qual é a tua opinião sobre o Campeonato Sub-23? Se foi uma boa aposta da Federação? Pergunto isto porquê? Porque na tua altura fizeste uma transição de júnior-sénior, se calhar direta, e hoje em dia há aqui esta possibilidade de transição, de sair de júnior, de ir para Sub-23 e depois, mais tarde, uma idade já mais avançada, 21, 20, dependendo do jogador e da situação, de ingressar na equipa sénior. Eu acho que eu considero o Campeonato Sub-23 um bom contexto. Considero o Campeonato Sub-23 um bom contexto no sentido em que é mais uma etapa de desenvolvimento dos jovens jogadores e existindo boas equipas de Sub-23 e existindo boas apostas nos escalões de Sub-23, o campeonato, quanto a mim, pode se tornar bastante mais apelativo. Claro que existe aqui uma situação que é o facto de não haver descidas de divisão, em que torna provavelmente o campeonato menos competitivo. No entanto, a pergunta que eu levanto é: alguém entra dentro de campo para perder? E eu acho que não, tenho a certeza que não. Portanto, ninguém vai querer perder, nem que seja a feixões. Ok, o instinto pela sobrevivência leva-nos a que nós demos mais de nós e exatamente, que nós demos mais de nós, que nós nos ultrapassemos, que ultrapassemos os nossos limites. No entanto, aqui cabe depois às equipas e aos treinadores e aos próprios jogadores tornar o campeonato mais competitivo. Depois existe, eu levanto aqui 2 ou 3 questões, que é: as equipas olham para o campeonato sub-23, olham para as suas equipas como de sub-23 como equipas B ou como equipas de sub-23 verdadeiramente? Porque existe aqui uma diferença. Se eu repetidamente mandar 3 ou 4 jogadores jogar pelos sub-23 que são, portanto, que têm bastante mais idade, que estão acima dos 30 anos ou algo, que benefício é que eu tiro disso para os sub-23? Não tiro nenhum. Estou a retirar espaço a que outros possam evoluir. Agora, se eu vir uma equipa de sub-23 como verdadeiramente sendo uma equipa de sub-23, então sim, a partir daqui eu posso criar uma base e posso criar uma lógica de crescimento em que eu possa preparar os jogadores para que eles possam chegar à equipa principal. E portanto eu só vejo vantagens na equipa de sub-23 e vejo vantagens também no sentido em que pelo lado comercial eu acho que há margem para os clubes terem aqui 3, 4 jogadores que possam vir de fora e que possam ser oportunidades de negócio, por assim dizer, porque isto no fundo é um negócio e tem de gerar aqui algum dinheiro e a máquina tem de andar. E portanto eu creio que existe aqui o contexto sub-23 é muito desvalorizado, mas penso que é um contexto bastante positivo e que poderia ser melhor aproveitado. Portanto, a opinião que tenho é positiva, a opinião que tenho das equipas é positiva e penso que se poderia fazer um trabalho ainda melhor neste sentido. Sim, pegando no que tu estás a dizer, por vezes os clubes poderiam utilizar jovens jogadores vindo dos estrangeiros para uma mais rápida adaptação ao campeonato, à equipa, ao ritmo de jogo. Também sim, não tinha pensado nesse aspecto. A tudo. Nós sabemos que existem aqui apostas de empresários, sabemos que existem aqui apostas de clubes, sabemos que existem aqui que também terão de ser atendidos outros interesses, mas que em última instância são os interesses em primeira instância são os interesses do próprio clube. Agora eu só vejo vantagens nesta equipa de sub-23 porque eles competem, é mais uma plataforma de competição, é um contexto competitivo, já apanham aqui um escalão etário mais alargado, portanto um jogador de 19 anos, de 18, 19 anos pode jogar contra jogadores de 22, 23, que no seu estado maturacional é diferente.
no seu desenvolvimento maturacional diferente, no seu desenvolvimento e conhecimento tático do jogo é diferente, portanto o estímulo é muito superior. Agora, ao mesmo tempo, lá está, não podemos ter aqui jogadores a fazer se calhar 3, 4 anos numa equipa de sub-23 sem dar resposta. Pois. Não podemos ter isso. Não podemos ter 4, 5 jogadores acima dos 23 anos que vão lá regularmente e que se calhar não vão com o estímulo certo ou que não vão com a atitude certa. E portanto isto torna-se complicado de gerir. No entanto, eu mantenho a minha opinião que é um bom sítio, que é um bom contexto competitivo e que leva a que os jovens tenham aqui mais uma oportunidade de se mostrar, de se valorizar e de verdadeiramente chegarem àquilo que são as equipas principais. Sim, eu partilho pessoalmente da mesma opinião que tu, porque antigamente então fala-se muito, né? Os jogadores quando eram júniores, a transição para sénior, o que acontecia era júnior, por exemplo, da Académica, ias parar uma terceira divisão e não tinhas oportunidades, o jogador desmotivava e acabava por desistir do futebol. Hoje em dia, se calhar já se aproveita muito mais jovens dessas equipas júniores da Académica, do Sporting, do Setúbal, de outras equipas todas, porque há estas de transição mais fácil, penso eu, na minha opinião. Sim. Exatamente. Eu aqui partilho, eu aqui até costumo dizer aos nossos jogadores uma situação que aprendi com o Vítor Oliveira, com o Mister Vítor Oliveira, em que o Mister diz que o futebol vai se encarregar de fazer a triagem, vai se encarregar de fazer a seleção natural das pessoas e das coisas. E portanto, o que eu digo, e disse muitas vezes esta época aos meus miúdos é: companheiros, nós temos de decidir aquilo que queremos, porque o futebol vai se encarregar de fazer esta limpeza. E ou nós vamos estar do lado certo ou vamos estar do lado errado. E mesmo fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance, pode não chegar. Portanto, mais vale fazer. Exatamente. Portanto, mais vale fazer. Mais vale ficarmos de consciência tranquila e fazermos tudo o que está ao nosso alcance. E, portanto, faz todo sentido. Quando nós creio que nos baseamos nesta situação, creio que nesta premissa, que pelo menos iremos ficar de consciência tranquila. Ok. Vítor, ainda continuando aqui pela Académica, como é que tens visto, por exemplo, a temporada da equipa do plantel principal este ano, a temporada que eles tinham vindo a fazer? Eu creio que dentro de toda a instabilidade que é aquilo que é a Académica, é uma temporada positiva. É uma temporada positiva. Acho que a equipa tem conseguido bons resultados e que tem sido feito um bom trabalho. Creio que numa fase inicial, por exemplo, com o César Peixoto, eu conheço o César, até joguei com o César um ano, e conhecendo a mentalidade e a forma de trabalhar dele, penso que houve aqui um pouco de azar naquilo que foram os resultados. Lá está, o futebol profissional já exige aqui que não tanto uma ideia romântica daquilo que é o jogo, mas no final de contas aquilo que importa são os resultados, e o César padeceu aqui um bocadinho desse mal, no sentido em que não conseguiu ter os resultados, mas onde se sentia claramente que os jogadores estavam com ele e que gostavam dele e que gostavam da forma de trabalhar dele, mas por qualquer motivo, e esta é uma avaliação que só ele poderá fazer e só os jogadores que estiveram lá dentro é que poderão fazer, não deu os seus frutos em termos de resultados. E depois, com o Mr. João Carlos Pereira, passou a haver aquilo que eram os resultados. Lá está. Passado aqui algum tempo, passou a haver aquilo que eram os resultados. E, portanto, dentro deste processo, as coisas, penso que a Académica está a realizar uma temporada positiva. Obviamente que se calhar não cumpre aquilo que são os desígnios do clube em termos de objetivos, de uma luta por uma subida de divisão, ou por uma estada mais próxima nessa luta pela subida de divisão,
No entanto, isso é uma reflexão que cabe a quem está acima fazer e cabe a quem lidera o processo fazer. No entanto, creio que é uma época positiva e que infelizmente não termina por causa desta situação do Covid, mas na minha opinião estava a ser positiva e que alguns jogadores que se estariam a valorizar bastante, e quanto mais não seja isso, os jogadores estarem-se a valorizar e pudesse haver aqui alguma oportunidade de negócio para a Académica. Já agora, na tua opinião, já que estamos a falar da Académica e da segunda Liga, com o Gonçalo perguntámos sobre o formato, se também és da opinião que deveria haver, por exemplo, um play-off, no qual poderia subir 2 equipas e depois haveria um play-off para ser mais emotivo, e porque lá está, se calhar este ano nós olhamos à classificação e há equipas que estão no meio da tabela que já têm muita dificuldade a chegar. Se achas que é justo, se é injusto, qual é a tua opinião sobre isso? Sim, eu também partilho a mesma opinião. Eu penso que deveriam descer 2 equipas, deveriam subir 2 equipas e uma terceira deveria fazer um play-off com um antepenúltimo da Primeira Liga. Acho que deveria haver aqui, acho que queria aumentar ainda mais o nível competitivo, porque a segunda Liga é extremamente competitiva, é extremamente difícil, tem campos muito complicados, tem menos recursos, tem menos recursos financeiros e, portanto, torna-se mesmo muito complicado. Estamos a falar de investimentos ano após ano, que poderão não resultar numa subida de divisão e, portanto, as coisas são como são. No entanto, acho que poderíamos dar essa às equipas da segunda Liga e, ao mesmo tempo, aumentar ainda mais a competitividade naquilo que são as equipas da Primeira Liga. E, portanto, concordo que o campeonato ou que o formato competitivo pudesse ser redefinido aqui de alguma forma. Tá, obrigado. E queres perguntar, Ricardo? Diz tu, Tiago, diz tu. Em termos de perspectivas futuras, penso que terás também como sonho tornar a equipa principal da Académica um dia, mas para além disso, que ambicionas como treinador, Vítor? Eu neste momento procuro durante aqui algum tempo procuro constantemente estar em aprendizagem, porque nós nunca sabemos tudo, há sempre alguém melhor do que nós, há sempre alguém que é melhor do que nós, que sabe mais do que nós, que terá mais sorte do que nós. Portanto, eu procuro de alguma maneira estar sempre em aprendizagem, procuro sempre pesquisar, procuro sempre ver outras formas de atacar, outras formas de defender, outras formas de ver o jogo, para estar o mais preparado possível para as oportunidades e para quando as oportunidades surgirem. E, portanto, neste momento, e tendo vivenciado esta primeira época como líder de um processo, como líder de um escalão do Sub-19, aquilo que eu gostaria era de continuar a liderar ou uma equipa de Sub-19, ou a equipa da Académica de Sub-19, ou uma equipa de Sub-19, ou então dar um passo seguinte, e o passo seguinte seria uma equipa de Sub-23. Às vezes nós temos aqui sonhos, tenho muitos. Agora, creio que as coisas serão feitas passo a passo e, portanto, o meu próximo sonho será este. Voltar a treinar uma equipa de Sub-19 ou então dar o passo em frente e treinar uma equipa de Sub-23, porque de alguma maneira me sinto preparado para esse desafio e porque seria a evolução natural naquilo que é uma carreira de um treinador e, neste caso, a minha evolução enquanto treinador. Quanto aos sonhos, todos nós sonhamos com o máximo, portanto, claro. Basicamente é isto. Agora, se tens alguma equipa de sonho, como às vezes há pessoas que têm, um Real Madrid, um Barcelona, se queres partilhar aqui connosco. Obviamente que nós
nós vamos nos identificando e vamos nutrindo mais empatia por algumas equipas. Por exemplo, poderá existir aqui um contrassenso. Por exemplo, dentro daquilo que eu defendo e dentro daquilo que eu gosto e que eu admiro, o Barcelona seria uma equipa tremendamente fantástica de se treinar. No entanto, treinar um Real Madrid que tem 13 Champions atualmente, 3 Ligas dos Campeões atualmente, e chegar lá e ser mais um, ou pertencer também à história de um grande clube como o Real Madrid, quer dizer, seria um convite irrecusável, não é? Claro. Depois, ao mesmo tempo, vemos projetos, vemos um Guardiola com o seu estilo e com a sua forma de estar e de jogar, que consegue chegar a uma Alemanha, a um Bayern de Munique que já era um super campeão e transformou um Bayern de Munique num soberbo campeão. Vemos um Manchester City que até à sua entrada não tinha ainda bem uma identidade definida, estava a percorrer um caminho, não tinha ainda bem uma identidade definida, mas que a partir deste momento tem uma identidade muito mais vincada e muito mais clarificada, e eu acredito que quando o Guardiola sair, que vá se manter no mesmo diapasão. Portanto, nós existem aqui várias coisas em que eu acredito, existe aqui uma filosofia de jogo que eu acredito, e acredito que quando um treinador vai para uma equipa e consegue implementá-las, não há limites, não é? Portanto, aquilo que lá está, nós podemos transformar uma equipa, não vamos transformar uma cultura, mas podemos transformar uma equipa, e portanto tem vários, o lote de equipas é gigante. É gigante, é bem respondido. Vítor, passamos aqui à parte final da entrevista, que é o nosso quiz, as chamadas nossas rapidinhas. Tem que ser quase uma parada-resposta, mas é em jeito de brincadeira final. Começo por perguntar se tivesses que eleger um antigo jogador, colega de equipa, para teu adjunto. Curiosamente, nós temos aqui uma brincadeira. Eu e o Gonçalo sempre tivemos uma brincadeira em que eu disse que ia ser treinador principal e o Gonçalo iria ser meu adjunto. Acontece que ele, ao longo do tempo, foi desenvolvendo a ideia de que também queria ser principal e agora eu não tenho adjunto. Portanto, se for por falta de adjunto, eu posso me oferecer. E portanto, não é. Essa é uma pergunta complicada. Existem aqui várias pessoas com quem ao longo do tempo fui conversando e fui-me identificando, e fui nutrindo aqui alguma, mas o Gonçalo seria aquela pessoa que nós vemos o jogo de uma maneira semelhante, e eu encontro 5 razões em determinada situação, eu encontro 5 razões e o Gonçalo encontra as mesmas razões, mas encontra mais 2 ou 3, e portanto isto seria um excelente adjunto. E portanto, sempre que falamos e sempre que conversamos sobre futebol, gosto muito da forma como o Gonçalo depois acrescenta estas novas ideias e acrescenta esta nova visão, até mesmo naquilo que é a relação do treinador com o jogador, em determinada situação, a forma como ele vê as coisas, porque leva-me a pensar também de outra forma e a ter em conta outros aspectos. Portanto, eu mantenho a minha opinião, se pudesse ter um adjunto e se ele quisesse, que seria o Gonçalo. Sim, partilho da tua opinião, porque acho que na equipa técnica convém haver uma complementariedade e pensamentos diferentes, senão bastava lá estar um. Não é questão de ser aqui um pensamento diferente, Sim, dentro da minha ideia. Queria dizer exatamente. Tem visões diferentes, por vezes nós não vemos. Visões diferentes da mesma ideia. Exatamente, é isso que eu queria dizer também. Eu tinha aqui treinador de referência, mas penso que já disseste antes o Guardiola, certo? Ou tens outro? Sim. Ao longo do tempo fui procurando, lá está, nesta minha pesquisa, gosto muito de ver
vejo muitas conferências de imprensa do Guardiola, do Klopp, do próprio Mourinho, do Thomas Tuchel, do PSG, porque às vezes nas conferências nós podemos aprender de que forma é que eles comunicam, de que forma é que eles se apresentam, o que é que eles dizem, o que é que não dizem. E gosto muito de aprender com todos os treinadores, com o Klopp, gosto muito da paixão do Klopp, da forma como ele exterioriza a sua paixão e vivencia o jogo. Mas, no entanto, o treinador de referência e o treinador que mais admiro é, sem dúvida, o Guardiola. Bom. Ia-te perguntar, dos anos que jogaste à bola, qual foi o jogador que já viste com o ritual mais diferente, o ritual antes do jogo, seja uma coisa diferente, assim, uma coisa que tu disseste, como é que é possível? Eu vivi uma história que é bastante surreal, mas que vi aqui a história num clube em que nós tínhamos um jogador estrangeiro e nós tínhamos aqui um jogador estrangeiro e eu não tinha percebido, isto depois foi uma partilha entre nós, eu não tinha percebido, então esse jogador estrangeiro sempre que estava para começar o apito, sempre que estava para é surreal, é mesmo surreal. Sempre que estava para começar o jogo, ele rezava e ao mesmo tempo urinava pelas pernas. Sim, lá está, é daquelas eu não acreditava. Nós falávamos e eu, não, isso não é possível, vocês estão a brincar comigo. Então vocês estão a imaginar o que é um jogador dentro de campo a rezar e ao mesmo tempo vocês verem as pingas a cair. Ei, Então, certo dia nós estamos para iniciar um jogo e um colega meu ao lado diz-me: olha, já podes olhar. E quando eu vi na cara e olho e vejo ali, não, foi surreal. Portanto, este provavelmente será o ritual mais surreal que alguma vez vi. Boa. E qual foi o jogador mais vaidoso com quem partilhaste o balneário? E aqui ele vai-me perdoar, mas eu acho que é mesmo ele. Aqui o jogador mais vaidoso, acho que foi mesmo o Zé Castro. Nós partilhamos o quarto juntos muitos anos, numa fase inicial da minha carreira e também da carreira dele. E o Zé é efetivamente bastante cuidadoso com a sua imagem, com a forma como se apresenta. E portanto acredito que seja o mais vaidoso. O César Peixoto também era bastante vaidoso, mas acho que o Zé conseguia ser muito mais. Fica a nota. E como treinador, atualmente, quem é que tu, dos teus antigos colegas, não contratarias? Como assim? Como treinador dos antigos colegas? Dos teus antigos colegas nunca irias contratar? Dos antigos colegas, quem é que eu nunca iria contratar? Não sei, essa é uma pergunta difícil. Por exemplo, esse jogador que tinha esse ritual provavelmente não o contrataria. Portanto, não sei, é difícil e também não quero estar a ferir suscetibilidades, mas... Não, aqui seria uma brincadeira às vezes de dizer um colega porque era chato ou qualquer coisa, mas era uma questão de brincadeira. Não era para ser levado à letra. Ok, não, era tranquilo. Tiago, queres finalizar com alguma? Está tudo ok? Não, está tudo. Queria agradecer ao Vítor esta disponibilidade. Penso que foi uma boa partilha. Eu pelo menos aprendi mais qualquer coisa com o Vítor. Acho que o Ricardo também. E para nós é espetacular poder partilhar este tempo com o Vítor. Lanço-te a ti, Ricardo, o último desafio que queres deixar ao Vítor.
e obrigado, Vítor, por teres estado. Como temos feito, antes de mais agradecer, Vítor, claro, foi espetacular os momentos que partilhámos aqui. E como temos feito na nossa rúbrica, deixo-te aqui o desafio: qual é o colega, qual é a pessoa dentro deste nosso mundo que gostavas de ver aqui nas Chazadas a partilhar um chá connosco aqui nas Chazadas de Bola? Muito bem. Antes de o dizer, também agradecer o vosso convite e agradecer aqui o momento que esta conversa e esta partilha. Aprendemos todos e este também foi um momento de aprendizagem para mim, e portanto agradecer-vos por isso. Por outro lado, e pensando nessa questão, eu penso que, por exemplo, tenho aqui, eu sou treinador de sub-19 e o Tosé Marreca é o treinador dos sub-17, e eu penso que ele também terá muitas histórias, porque ele também viveu trabalhou com muitos treinadores e trabalhou com diversas personalidades, e também andou por vários sítios e vários campeonatos, e eu penso que ele também poderá ter muitas e boas histórias para partilhar e para contar convosco, e também como ele está nesta fase inicial também da carreira dele enquanto treinador. Com todo o gosto e com enorme prazer. Penso que será também aqui alguém que vai partilhar muita coisa. Portanto, deixo-vos aqui o nome dele, o Tosé. Claro. Iremos que ele também irá com todo o gosto aceitar. Iremos então entrar em contacto com ele e ver se ele aceita o desafio. Vítor, mais uma vez, muito obrigada. Um brinde a ti, obrigado por teres vindo às Chazadas de Bola e muito sucesso. Obrigado. Obrigado para vocês também. Obrigado.